E eu acho, sinceramente, que de todos os jogadores, sem exceção, tá? Que passaram pelo Flamengo nesse período de glórias, embora não seja muito midiático e tal, e nem seja talvez o mais craque, eu acho que ele é o que mais merece ser tratado como ídolo e merece, no futuro, ser muito lembrado na galeria dos maiores jogadores da história do Flamengo. O Bruno Henrique é um jogador gigantesco na história desse clube. Toda a nação rubro-negra sabe que o Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Flamengo, né? E nem sempre é dado o devido mérito a ele. Mas hoje vou trazer para vocês aí o Mauro César Pereira fazendo quase que uma homenagem ao Bruno Henrique por tudo que ele já fez pelo Flamengo, relembrando aí momentos que ele foi decisivo na conquista de títulos para o Mengão, tá certo? Mas antes de ver o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal Coração Rubro-Negro. Então, deixa o like, se inscreva, compartilhe o vídeo aí para ajudar na divulgação, beleza? Para ajudar o canal no seu crescimento. Então, bora ver aqui o que o Mauro César falou do Bruno Henrique, exaltou muito aí o BH27, o nosso Papaléguas campeão do Flamengo. Vou dar os créditos aqui para o canal da galera da Jovem Pan Esportes. E eu acho que o Bruno Henrique está mostrando uma longevidade muito importante, né? Especialmente com a adaptação aos poucos à função de centroavante, que exige menos fisicamente, menos corrida, menos desgaste com piques e mais piques que ele faz quando joga naquela sua função original, digamos assim, e tem sido muito decisivo. Ele foi importante na Copa do Brasil, ele foi importante na Supercopa, né? Quando fez os gols, 2 gols do Flamengo, de pênalti que ele sofreu, o outro ele chutando de forma espetacular também, como o chute de ontem. Está no 2º ano de contrato desses 3 anos que ele renovou na virada de 2023 para 2024. O contrato dele vai até o final do ano que vem, né? Quando ele estará completando, no final do ano, dia 30 de dezembro, 36 anos, ele agora tem 34, faz 35 no penúltimo dia de 2025, e é um jogador que começou a carreira com 23 anos, quando ele assinou o primeiro contrato profissional. Curioso isso, né? 23 anos. Se ele tivesse tido base, como o caso do Hendrick, que tem 17, já está vendido, tivesse tido base, tivesse começado mais cedo, ele poderia ter sido um jogador ainda melhor, ele começou tarde, né? Mas parece que vai terminar tarde a carreira, sendo ainda um jogador importante, decisivo, e eu acho, sinceramente, que de todos os jogadores, sem exceção, tá? Que passaram pelo Flamengo nesse período de glórias, embora não seja muito midiático e tal, e nem seja talvez o mais craque, eu acho que ele é o que mais merece ser tratado como ídolo e merece, no futuro, ser muito lembrado na galeria dos maiores jogadores da história do Flamengo. O Bruno Henrique é um jogador gigantesco na história desse clube. Para mim, de todos esses que jogaram... Maior que o Gabigol, Mauro? Maior do que todos. Para mim, ele é maior do que todos. Porque é um conjunto, Thiago. Não é só porque fez um gol decisivo. É porque joga, porque decide, porque honra a camisa, não cria problema com o clube. Quando parece que ele está no final da carreira, ele mostra que não. Gosta de jogo grande, é generoso, não é só ele fazendo o gol. Isso é verdade. Ele criando... Porra, o que ele faz na final de 2019? A jogada do gol, do empate. Foi dele, o Flamengo não estava fazendo nada. A jogada foi toda dele. Não fazendo nada não, o segundo tempo do Flamengo foi bom. Já era para ter empatado. Esse jogo você precisa rever. O primeiro tempo é do River, o segundo tempo é todo do Flamengo. O Armani faz defesa, o Flamengo perde chance. Mas no final do jogo, 43 minutos, o cara consegue fazer aquela jogada. Quer dizer, é um jogador muito diferente, um jogador que tem muitas qualidades, né? E ele continua sendo eficiente, ele continua decidindo. Ontem o jogo ele estava meio subido do jogo, o jogo não estava muito bom para ele. Até pela posição, ele está se adaptando a ser centroavante. Aí quando a bola vem, ele vai e faz aquele gol espetacular. Não é casualidade, não é sorte, como falou o Verratti. É competência, mas claro que tem uma dose de sorte. Se acertar um chute daquele, se a sorte não ajudar, ela vai na trave, não entra. Se você tiver com azar. Mas é a qualidade do cara. E se você olhar, você vai encontrar alguns com altos e baixos, fases muito negativas, muitas lesões, né? Ele teve uma lesão grave, se recuperou, voltou bem. Ele está sempre ali disponível, presente, não enche o saco, não cria problema, respeita a torcida, respeita a camisa. Ele pode ter tido um problema ou outro aí fora aí de campo na vida dele, aí nas outras coisas. Agora, como já teve aí a questão de aposta, que está uma situação ainda indefinida, teve uma questão de carteira de motorista lá atrás. Agora, estou falando no clube, no dia a dia e jogando. Não dá problema, cara. Pode ver, não tem problema. Tem jogador que dá problema aqui, dá problema ali, tem jogador que só pensa em si. Ele não é assim. Então, assim, como ele não é midiático, não é atuante em rede social, o seu momento mais midiático foi com uma certa simplicidade que ele tem, tá? Ele soltou a famosa frase outro patamar, né? Depois de um jogo, justamente um jogo Flamengo e Vasco, foi a frase mais marcante dele. Então, acho que assim, ele talvez não tenha esse carisma midiático desse tempo de redes sociais, mas, cara,
O que esse cara faz pelo clube é um negócio absurdo, cara. Você para pensar, para ver e continua. Não lembro. Todo mundo foi embora. Ficaram ele, Gerson, que saiu e voltou, né? Ele está o tempo todo, e o Arrascaeta. Você vê, o Arrascaeta ontem não jogou nada. O Arrascaeta é um jogador genial, super importante também na história do clube, mas ele tem altos e baixos. Ontem ele teve uma jogada no primeiro tempo que ele se atrapalhou com a bola, foi até constrangedor para um jogador desse nível, né? Claro que é um erro, ele pode se recuperar, deve se recuperar, mas acho que é impressionante como o Bruno Henrique sempre, sabe, decisivo e muito mais trabalhando em silêncio, né? E quando o Pedro voltar, aí vai ser até uma questão para o Felipe resolver. Se ele vai contar com ele como centroavante, se vai trabalhar com os dois juntos e mais um outro jogador no ataque, como vai ser? Ele pode jogar ainda pelo lado do campo, pode jogar como centroavante se ele realmente se adaptar. Eu acho que ele ainda está num processo de adaptação e bem importante que ele se adapte bem, porque passa a dar mais opções para o treinador, né? Inclusive porque o Pedro só deve voltar, provavelmente ele vai voltar em maio. Essa volta em abril é uma estimativa muito otimista e acho até perigosa, né? Criar expectativa em relação a isso. É melhor voltar com calma no tempo certo. O próprio Bruno teve essa lesão, né? A dele foi até mais grave do que a do Pedro e ele voltou 9, 10 meses. E na época ele me falava, vai voltar antes e tudo. Não, voltou bem, mas demora um tempinho. Tem até aquele período, né, que o Bruno viveu também, que deve acontecer com o Pedro, que é o cara volta e tem uma dorzinha muscular, porque fisicamente, né, um jogador, ele fica um bom tempo sem ter as suas atividades atléticas normais, né? Então tem uma transição ali até adquirir a forma, mas acho que o torcedor deveria olhar um pouco mais de atenção para isso e ele merece idolatria, sabe? Mais do que, acho que pode ter igual, talvez, na opinião de outro, mais do que ele, acho difícil, nessa geração aí. E no final, cara, quando você olhar a história do Flamengo, daqui a alguns anos, se o Museu do Flamengo deixar de ser o Museu do Flamengo é o Museu 2019, né? Museu do Landim, né? Quem já foi lá pode constatar isso. Jogadores históricos quase desaparecem ali, aparecem muito pouco e muito enaltece conquistas recentes. Se um dia fizerem o Museu do Flamengo como deveria ser, na minha opinião, você vai ver o Leônidas da Silva, o Domingos da Guia, vai ver o Zizinho, vai ver o Dr. Rubens, vai ver o Dida, vai ver o Zico, vai ver o Andrade, vai ver o Adílio, vai ver o Petkovic, vai ver o Nunes, vai ver, sei lá, Adriano, sabe, o Gaúcho, e você vai ver o Bruno Henrique no meio. Ali com muito destaque, porque é um jogador muito, muito grande na história do clube e isso precisa ser dito, precisa ser olhado com mais atenção. Especialmente porque hoje, quem é mais midiático, quem mexe com a torcida, acaba ganhando uma notoriedade merecida muitas vezes, mas que ofusca outros que são tão bons ou melhores. Eu falo isso em linhas gerais, tá? Em linhas gerais. O próprio Estevão, que você falou agora tanto, ele não é midiático. O garoto vai lá e joga, vai lá e joga, vai lá e joga. Se ele fosse um moleque super atuante na rede social, provocativo e tal, ia chamar mais atenção, ia ser mais falado. Não fala nada, cara. Vai lá e joga, vai lá e joga. Tudo bem, nada contra o jogador ser midiático, tudo bem, beleza. Mas é importante a gente não permitir que o fato do cara ser midiático o coloque num patamar mais alto em relação a outros que, de repente, são tão bons ou melhores do que esses que são midiáticos. Isso é muito comum hoje. O Depay é midiático, né? E, enfim, acho que é isso. Um acho que o exemplo jogo de disso ontem é o mostrou Rivaldo, isso. né, Mauro? Ele reclama muito que ele não tem o peso que ele deveria ter no Brasil. O Rivaldo, acho que é um pouco disso, sim. O Rivaldo foi um jogador sensacional, um jogador de 2 Copas do Mundo fantásticas. Mas ele também é um cara mais discreto. Na época não havia rede social e tal, mas você podia ser midiático nas entrevistas, nas aparições e algumas atitudes. Ele era um cara discreto, né? O temperamento dele e tal, aquele jeito dele ali, mas jogou absurdamente bem. Em clube e em seleção. Foi o melhor do mundo, porra. Jogou no Barcelona, jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians. Cara, foi campeão brasileiro. Carreira do cara. Negócio absurdo, pô. E realmente, por ser mais discreto, acaba não sendo tão visto. O Bruno Henrique acho que é dessa turma aí. Não, e o que o Mauro fala do Bruno Henrique, né, que eu acho que tem que ser somado também, é que em 2019 mesmo, o Gabigol ficou mais marcado porque fez os 2 gols da final contra o River, sim, e também porque é midiático. Só que o Bruno, e aí é minha opinião, eu sempre falei isso, ele foi disparado o melhor jogador daquele time em 2019. Se você for pegar quem teve melhores atuações em 2019, o Bruno Henrique, eu costumava falar para todo mundo, o jogo do Flamengo do Jorge Jesus está difícil, o Bruno Henrique dá 2 tapas, vai Thiago, pra linha de fundo e decide. Quarta de final da Libertadores, Maracanã, Flamengo e Inter do Odair Helma, Inter fechadaço, 2-0, gol de quem? Bruno Henrique. Vai para Porto Alegre, Flamengo perde gols com o Gabriel no começo do jogo, o Internacional vai lá e faz 1-0, o Inter precisava de mais um gol. O Arrascaeta desarma o Wendel, lateral, aciona Bruno Henrique.
Quem faz a jogada toda até o Gabriel empurrar pro gol vazio? Bruno Henrique. Quarta de final. Aí vai pra final, aí tem o 5-0 contra o Grêmio. Quem faz o primeiro gol? Muito também. Quem faz o gol em Porto Alegre? Bruno Henrique. Quem faz o gol da abertura da goleada? Bruno Henrique. Porra, cara. Aí quem faz a jogada do gol de empate quando o Flamengo estava praticamente perdendo o título? Bruno Henrique. Quantidade de jogadas e gols decisivos é absurda. Isso é em 2019. Aí você pega a Supercopa hoje lá, Bruno Henrique de centroavante com o Botafogo e tal. Pênalti no Bruno Henrique. Quem bate? Bruno Henrique. Daqui a pouquinho golaço. Bruno Henrique. Porra, Corinthians e Flamengo. Foi expulso em São Paulo. Fez uma bobagem. Maracanã, gol do Alexandre. Jogada com quem? Bruno Henrique. Vamos para a fase anterior? Flamengo e Bahia. Gol 1-0 de Salvador. Era o Tite ainda. Bruno Henrique. No Rio, 1-0 Arrascaeta. Quem fez a jogada e deu a assistência? Bruno Henrique. Gol do Plata na final contra o Atlético Mineiro? Bruno Henrique. Tudo bem, o Gabriel fez 2 gols no Rio, foi importante também. Mas ele aparece em vários momentos, cara. Em 19, em 2024, no papelão lá dos seus amigos lá do Olímpia, né? Aquele clube que você gosta tanto, né? Naquele confronto. Flamengo abre 2-0 no agregado. Gols de quem? Bruno Henrique. Porra, no Maracanã e lá. Ele voltava de lesão grave. Então você vai pegando vários momentos, vai olhando, e tem várias outras situações. Tem 99 gols e ele agora está jogando de centroavante. Ele não é um centroavante. Está jogando agora, está se adaptando. 99 gols. 10 gols no Vasco. O cara já fez 10 gols no Vasco. Pô, o que falar desse cara? É muita coisa. Você pega a lista de jogos decisivos, de gols, de atuações. E o que eu falei, e você não vê nenhum momento polêmica, encher o saco, alguém falar que desrespeitou, que provocou. Nada. Ele honra a camisa. Entendeu? Então tem que ser muito respeitado. O torcedor tem que olhar com um pouco mais de atenção para isso, sabe? E reverenciá-lo mais e mais, na minha opinião. Alguém vai dizer, você foi contra a renovação? Sim, eu sou sempre contra a renovação com um jogador com 30 e poucos anos para 3 temporadas. Acho muito. Mas mesmo assim eu falei na época, se tem que abrir uma exceção é para ele. Mas acho que tinha que ser 2 anos, com uma renovação automática. E se fosse também com 2 anos de renovação automática, provavelmente ele iria bater essas metas nesse ano, porque ele começou muito bem e se ele seguir assim, ele certamente conseguiria uma renovação automática. Não vai ser necessário, porque ele tem compromisso até o final do ano que vem. Não, eu fui outro, tá? Porque é muito fácil também comentar em cima de resultado. Claro, lógico. Né? Agora eu também falava, 33 anos, renovar por 3 anos, eu não faria, ainda mais com o salário altíssimo que foi. Mas que bom que o Bruno Henrique tá queimando a nossa língua. Porque realmente eu não esperava. E aí, Mauro, você falou, ele apareceu um pouco no jogo, realmente. Mas você vendo o jogo no estádio, os piques que ele dá com 34 anos, para marcar o goleiro do Botafogo, toda hora. Vasco, é impressionante. É impressionante o vigor físico do Bruno Henrique, sendo pouquíssimo poupado também. Pouquíssimo. Tá jogando quase tudo que é jogo. Então, realmente é impressionante. E só trazendo dados aqui, que o Kaique me mandou, em 2019, que a gente falou tanto aqui dessa comparação, o Bruno Henrique ele só fez 6 gols a menos que o Gabigol. Ele fez 35 gols em 2019 e deu 15 assistências, ou seja, muito mais do que o Gabigol. Eu vou até pedir para o Kaique para ele me mandar o número de assistências do Gabigol, mas se for ver participações em gols, o Bruno Henrique deve ter mais que o Gabigol em 2019. Se contar jogos em que o Gabriel não jogou, por exemplo, o Carille ontem, quando o Carille vê o gol do Bruno Henrique, ele deve sentir um frio na espinha, porque ele fala, caramba, em 2019, perdão, ele era o campeão paulista. O Corinthians foi ao Maracanã, o Gabriel estava suspenso. 4-1. Foi o jogo do Bruno Henrique, fez 3 gols. O Carille foi demitido depois do jogo. Perdeu emprego no Corinthians depois do jogo. Bruno Henrique. Aí ontem ele perde com o Vasco, Bruno Henrique. Cara, que legal ver aí uma retrospectiva aí da passagem do Bruno Henrique, né? No Flamengo, desde quando ele iniciou ali em 2019, vendo aí a maioria das participações dele, recordando aí pela boca do Mauro César de algumas partidas que ele foi importantíssimo, né? Aquele 5-0 no Grêmio, a vitória sobre o Internacional, aquele passe para o Arrascaeta na final da Libertadores. Cara, é bem legal reviver esses momentos aqui nesses vídeos, tá certo, galera? E se você gostou aí do vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Então, se inscreva aí, dê essa moral para nós, nos ajuda a bater a meta de 6.000 inscritos, tá bom? Então, se inscreva, deixa o like, compartilhe o vídeo, ative o sino da notificação para não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo com mais notícias do Flamengo